Eu estava lendo aqui, você é pastor desde 77, né? De junho de Exatamente. 77. Eu li aqui que em julho de 77 foi a fundação da Igreja Universal, que acho que representa muita coisa aí, numa nova ideia que muita gente no país faz do que é o pentecostalismo atual e de que forma que a igreja evangélica atua na política. E a gente está vendo nos últimos dias esse grande escândalo envolvendo novamente a Igreja Universal. E eu achei uma data muito auspiciosa, né, para a sua entrada como um pastor e a fundação da Igreja Universal meio que no espaço de um mês. E aí eu queria, na verdade, te escutar dessa perspectiva interna, de entender um pouco a história do que aconteceu com a formação de uma nova identidade evangélica do ponto de vista de um pastor, que eu acho que de fora, eu Aham. como ateu, pessoa bastante secular, ateu e tal, a gente se vê muito sequestrado por uma questão evangélica sem uma visão interna rica, né? Então eu queria te escutar mesmo. O Bruno, é importante você pegar essa data, porque as conexões que eu faço do surgimento daquilo que a gente conhece como neopentecostalismo Uhum. está muito ligado a primeiro uma ideia que se divulgou no mundo protestante norte-americano, tanto daquilo que a gente chama como mundo reformado, quer dizer, as igrejas mais históricas, protestantes históricas, e do mundo carismático. Uhum. Que as duas ideias, quer dizer, é a mesma ideia com dois nomes diferentes e perspectivas diferentes, mas que partem do mesmo princípio, que é conhecido como a teologia do domínio ou reconstrucionismo. São duas teologias que têm dentro do mundo protestante calvinista chamado de reconstrucionismo e no mundo carismático chamado de teologia do domínio, que parte primordialmente do conceito de que na criação, no relato da criação que eles assumem como literal, quer dizer, o que está descrito ali no livro de Gênesis é uma descrição literal, histórica, jornalística da criação do mundo. Eles partem do princípio que quando Deus entregou a Adão a guarda, né, a preservação do paraíso, só existe uma maneira de a gente consertar o mundo, é voltar àquele estado pré-pecado, adâmico, anterior ao pecado. Porque só seres humanos regenerados, nascidos de novo, reconstruídos à imagem de Jesus, é que têm condições de recuperar o mundo, recuperar a história, recuperar o planeta. Uhum. Então, no mundo protestante histórico, isso foi chamado de reconstrucionismo. Em outras palavras, nós precisamos de ter o maior número de pessoas em esferas políticas, em esferas do mundo histórico, nascidas de novo, convertidas, porque só os convertidos poderão recuperar o mundo. Uhum. No mundo carismático, isso foi assumido de uma maneira até mais eufórica, que é a teologia do domínio. Então você, por exemplo, pega o nome da Igreja Universal do Reino de Deus, você vê já esses elementos na denominação, no título, na etiqueta. É uma igreja universal, quer dizer, católica, e com ambições do reino de Deus, quer dizer, de implantar através dessa instituição o reino de Deus. Daí, anterior, obviamente, isso acaba se deturpando ao longo do tempo, mas na raiz eles acreditaram mesmo, eles acreditaram que eram eleitos por Deus, chamados por Deus para a construção
de um novo mundo, de uma nova história. E essa ideologia, ela é implantada quando? Você colocou essa data como algo importante, 1977. Isso é uma coisa dos anos 70 mesmo? Dos anos 70 ou é coisa que vem ao longo do século XX? Não, ela é da década de 60, da década de 50, em plena Guerra Fria, e com a explosão do movimento carismático norte-americano, que vai também se distanciar um pouco dos pentecostais, chamados pentecostais clássicos, porque eles colocam uma ênfase tremenda no sucesso e na riqueza como sinais da bênção de Deus. Quer dizer, como é que eu sei que uma pessoa é abençoada por Deus? Porque ele teve prosperidade, daí a teologia da prosperidade, ele prosperou na vida, que é uma vertente teológica neoliberal, meritocrática, né? Você se supera, você é bem-sucedido, você passa pelas malhas apertadas da ascensão social com a bênção de Deus, e aí está a prova, Deus abençoou. Então, uma das coisas que muita gente não entende, por exemplo, é que você criticar um líder carismático, um líder neopentecostal da teologia da prosperidade, por ele ser rico, é um contrassenso, porque é no sinal de riqueza, no sinal da riqueza que está a grande força dele. Olhe para mim, Deus me abençoou, eu sou ungido de Deus, eu tenho sinais, a prova que Deus abençoou. Então, isso na década de 60, na década de 70, se torna muito prevalecente nos Estados Unidos, e em 1977, ela veio para o Brasil através de um missionário canadense chamado Robert McAllister, que foi o cara que converteu, por assim dizer, o Bispo Macedo. Ele é o pai espiritual do Bispo Macedo. E o Robert McAllister, que tinha programa de rádio e fazia reuniões na ABI durante a semana e comprou a Rádio Relógio do Comércio no Rio de Janeiro, ele foi um grande expoente dessa teologia do domínio. Nós precisamos do maior número de pessoas no mundo político, da cultura, das artes, mas eles precisam ser convertidos, eles precisam ser nascidos de novo, eles precisam ser pessoas redimidas para poder transformar o mundo, para transformar a sociedade. Então, eu digo sempre para as pessoas que muitas vezes a gente tem uma ideia de que esses caras são tudo pilantra, picareta. Eu digo, sim, claro, não há como discutir isso, mas por detrás dessa picaretagem toda tem uma teologia, tem um fundamento, tem uma pedra de arranque. Claro. Em que eles se montam e acreditam mesmo, e acreditam que... E aí onde é que está o defeito, né? Internamente, fazendo uma análise teológica, não para um ateu, mas a partir de uma análise cristã, é que está errado, né? Está errado, primeiro, na teologia isso não existe respaldo teológico histórico de que somente pessoas cristãs são capazes de produzir o bem. Você pode ter um juiz de direito, você pode ter um excelente médico, um sanitarista, você pode ter um grande poeta, um grande artista, que não é necessariamente uma pessoa cristã. E isso está na teologia protestante, está no próprio calvinismo, que isso chama-se, na teologia, de graça comum. Quer dizer, Deus tem uma graça que é comum a todos os seres humanos. E o outro lado errado da história é uma idealização do cristão, que o fato de você ser cristão, o fato de você ser uma pessoa convertida, você está acima do bem e do mal. E, portanto, tem os instrumentos de transformação da sociedade, o que a gente sabe que não é verdade. O primeiro grande protestante brasileiro foi o Geisel, e era um ditador truculento que estava por detrás, inclusive, da morte da Zuzu Angel, né?
Sabe-se hoje que a determinação de executar Zuzuangel partiu do gabinete do Geisel. E ele era luterano, protestante.